Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simples, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2026. Saúde mental dos professores. A gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. A gente já teve alguns programas tratando, recebemos alguns convidados para tratar desse assunto aqui, mas é sempre bom reforçar alguns pontos e aprofundar alguns outros pontos. Hoje eu recebo a professora Fernanda Ferreira Espose. Ela é pós-graduada em psicologia organizacional, ela é professora, ela já foi do mercado financeiro, ela já fez um monte de coisa, então, pela experiência, pelo currículo que ela me passou aqui, eu acho que de estresse ela entende um pouquinho. Professora, obrigado por ter Muito obrigada. aceitado conversar conosco sobre esse tema da saúde mental dos professores. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Quero agradecer, né, de antemão o convite, né. É muito importante e imprescindível falar sobre a saúde mental, né, e que vem crescendo, né. A saúde mental ela vem sendo temas e mais temas de todas as mídias, e é muito legal o sindicato poder, né, fazer a sua parte, mostrar, né, para todos que fazem parte e vão assistir a gente, né, que é muito importante. Olhar para a saúde mental é muito importante. A gente, aqui no sindicato, a gente tem um boletim quinzenal que a gente manda notícias sobre educação. Não necessariamente conteúdos ligados ao sindicato, mas ao universo da educação e dos professores. E vai sair o boletim agora, do dia 1º, que uma das matérias é justamente sobre uma demanda dos professores por uma mudança no ECA, no sentido da violência que eles vêm sofrendo dentro da sala de aula, a pressão por parte dos alunos e dos pais dos alunos, no dia a dia da sala de aula mesmo, no trabalho do professor, essa fiscalização e muitas vezes uma agressão mesmo, verbal e até quando extrapola para a física. Antes da gente começar a gravar em off, você falou que as demandas dos professores mudaram ao longo do tempo. Eu até comentei, eu falei, professora, a gente, desde a minha época de escola, a gente já ouvia falar já ouvia os professores reclamando que, olha, a gente tem que, agora em sala de aula, a gente, mais do que ensinar, a gente tem que educar em alguns aspectos que era papel da família que eles estão terceirizando para a gente. E você falou, mas algo mudou, e o que mudou foi o respeito. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O quanto isso vem adoecendo os professores e impactando até na qualidade da aula mesmo, por conta de todas essas pressões. Exato. A gente, no decorrer, né, do tempo, a gente vai vendo que as terceirizações acabam acontecendo de uma certa forma. E hoje a gente percebe realmente essa falta de comprometimento e de respeito perante aquela pessoa que está ali, né? Que tem também os seus desafios, que tem o seu dia a dia, que não é fácil, porque às vezes fazem jornadas duplas, triplas, né, de uma escola para outra, e de repente se depara com algo que vai além, né, da bagagem que precisava vir de casa, né? Então isso também acaba adoecendo. Por quê? Porque eu perco aquele ânimo de estar ali, né? E por que eu estou ali? Para lecionar, né? Para tratar os alunos de uma forma respeitosa e também gostaria que os mesmos fizessem. Então, isso vem muito dos professores hoje, né? De não conseguir dominar a sala por conta dessa questão que deveria, em muitos casos, vir de casa mesmo. E como que você vê que as instituições de ensino estão trabalhando esse ponto do cuidado com a saúde mental dos professores? A gente, como eu falei na abertura do programa, a gente já teve alguns convidados falando sobre esse tema aqui, e a gente fala muito do ponto de vista do professor conseguir identificar os sinais e, a partir daí, buscar a ajuda necessária para o tratamento mesmo, né, para superar esses desafios. Mas e as escolas? Elas estão
preocupadas com isso, elas estão preparadas para identificar esses sinais e elas estão dispostas a dar o suporte para os profissionais? Porque, só para complementar, a gente vê cada vez mais demandas vindo da parte da escola também. Olha, você tem que preparar a aula, você tem que preencher caderneta, e agora são as cadernetas digitais, aí algumas escolas têm as demandas, você precisa fazer um videozinho da turma para colocar no grupo dos pais e ter que responder à mãe, né? Então, assim, as demandas também, mais do que dos alunos, também vêm surgindo das direções das escolas, né? Muito bem colocado. Eu acredito que essa sobrecarga de trabalho que não termina na escola, né? Então ela é levada às vezes, muitas vezes, para casa, né? Para que seja terminado lá planilhas, relatórios digitais ou não digitais, professores que estão há mais tempo, que não têm total domínio da tecnologia. Então isso vai numa crescente que onde a gente busca, né, inserir hoje em dia nas escolas exatamente isso. Olhar para esse professor, fazer com que ele seja visto, não só como professor, como aquela pessoa que vai trazer ali o resultado, mas como um ser, o ser humano que existe ali. Então, fazer alguns eventos, e não só eventos para mostrar que fez, mas principalmente eventos onde possa ser identificado, né, o que está acontecendo, quais são as fragilidades, né, porque a gente vê aí professores adoecendo mesmo. Por quê? Porque não tem esse olhar, não tem esse cuidado. Então, e como você mesmo disse, colocou na pergunta, muitas vezes as escolas não enxergam isso. O que elas querem? Produtividade, né? E quando a gente encontra uma escola que tem esse cuidado, e eu fiz alguns trabalhos em algumas que estão tendo mais esse olhar, você fala, poxa, ainda temos um caminho árduo pela frente, mas que legal que alguém já tomou essa iniciativa. Mas realmente, olhar o professor como um todo, e não só como aquele que está ali cumprindo papéis, obrigações, mas como um todo, como um ser humano dentro daquele ambiente, dentro da organização. Nessas escolas que você trabalhou, quais foram os sinais ou os gatilhos que fizeram com que a direção da escola entendesse que precisava fazer um trabalho psicológico mais aprofundado com a equipe? Acredito que é a questão de realmente os afastamentos, né, por questões de saúde mental, né, e só que mais do que isso, né, além da ausência, é realmente o impacto que isso gera para todo mundo, né, não só para quem está adoecido, né, mas justamente para quem está ali vivendo o dia a dia. Porque aquele professor doente, vamos dizer assim, acaba sobrecarregando outros professores. Por quê? Porque tem que cumprir aquela função, né? Então, quando você olha para todo esse contexto, você pensa, poxa, o que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel também, né, como psicóloga dentro dessa organização? E hoje as escolas também ainda não têm, né, como deveria ter um psicólogo ali dentro, inserido no contexto, no dia a dia escolar. São para casos pontuais que acabam fazendo os encaminhamentos. E isso a gente fala de reações, né, e diversas entre professores, coordenadores, diretores. Então, existe ainda um longo caminho, mas já temos aí uma luzinha no fim do túnel. Uma das suas formações é em administração de empresas aqui pela UMC, você inclusive lecionou e etc. Hoje, a gente já chegou no momento que as escolas têm que colocar na planilha delas de custos e investimentos a contratação ou a consultoria de um profissional de saúde mental. Já estamos nesse ponto, isso está sendo conversado desse ponto de vista, porque até agora, sempre que eu falo sobre isso, as poucas escolas que tomaram essa iniciativa foi porque teve algum episódio que falou, vamos fazer isso aqui para remediar esse problema.
Mas do ponto de vista de colocar realmente, e assim, eu imagino que não haja mais profissionais de saúde mental envolvidas no dia a dia da escola por uma questão de custo. Porque eu de fora não consigo enxergar outro motivo para que esse profissional não esteja lá presente. Então eu imagino que seja custo. Chegou o momento de sentar com o pessoal do financeiro e falar, olha, vamos colocar isso aqui na nossa planilha? Ainda existe uma resistência. Por quê? Porque acha que é um custo e não um investimento? Ou é preconceito? Eu acho que talvez seja pautado, vamos pensar que esteja mais pautado ao custo, né? Até por conta, talvez, da situação econômica do país, mas isso não é o ponto principal nosso aqui. Mas entender que ali não é, tipo assim, ainda tem aquele pensamento onde eu vou procurar fora. Então, se eu tenho um professor adoecido, se eu tenho um funcionário adoecido, ele vai procurar. Não se pensa na prevenção. Entendi. Entende? Então, a partir do momento que eu começo a pensar na prevenção, aí sim eu consigo entender a real necessidade de ter um profissional da saúde inserido nas escolas. A partir do momento que eu ainda não tenho essa consciência, eu vejo como um custo. Entendi. Né? Isso pensando ali administrativamente. Mas pensar em custo é invalidar o cuidado e até mesmo o meu desempenho, o meu resultado para a sociedade. Porque a escola entrega algo para a comunidade, entrega algo para os pais, seja a escola privada, a escola pública, né? Mas, infelizmente, ainda é visto como não essencial, entende? Então, ao invés de eu ter um profissional da saúde inserido lá, eu preciso ter um professor melhor capacitado, enfim. A gente vive numa sociedade doente do ponto de vista emocional, psicológico. Não tem nenhum... Raros são os casos de jovens adultos hoje que não tenham nenhum tipo de transtorno diagnosticado ou não de algum problema, alguma questão de saúde mental ou emocional. A gente vive num país que é o segundo ou primeiro que mais consome medicamentos antidepressivos e medicamentos para tratar esse tipo de doença. No que é diferente para o professor na comparação com o restante da sociedade que também está adoecida? O professor sofre de um jeito diferente? Eu acho que a carga é um pouco maior, por tudo que a gente já comentou aqui, né? Dessa sobrecarga de trabalho, dessa correria. Mas eu acho que o principal ponto, e muito bem colocada essa pergunta, é acompanhar em qual momento eu comecei a sentir os efeitos e a necessidade, né, de usar uma medicação. Né? Porque o corpo ele vai dando sinais, né? Só que às vezes, na correria do dia a dia, nessa loucura que a gente vive, a gente não percebe, a gente não se percebe. Então, antes mesmo da gente olhar, né, o outro, né, o que o outro faz por mim, é o que eu estou fazendo por mim. Né? E realmente, se a gente for em escolas estaduais, principalmente as públicas, a gente vê um grande afastamento de profissionais por conta de saúde mental. Outra matéria que vai sair agora nesse boletim, junto com essa, é algo meio que complementar, é sobre o Enem dos professores, né, que aconteceu agora e já começaram as contratações. E aí saiu uma pesquisa que 70% das contratações que foram feitas a partir desse concurso são para professores temporários. Isso também pode ser um sinalzinho dessa mudança
dessa rotatividade dos professores de sala de aula por causa da saúde mental, fala, olha, a gente contrata esse aqui por um semestre e quando ele começar a dar o aí a gente tira e põe outro. Esse né, é bem oportuno também dizer, porque é isso, como a gente, né, vem conversando, vem discorrendo aqui hoje, é custo, né? Então ainda falta essa mentalidade, né, de abraçar a causa, né? A gente fala muito isso, né, de vários grupos, né, e principalmente dos professores, dessa vontade de entender e disponibilidade de entender. Então pode ser sim, pode ser, ou então uma mudança realmente de fato contratual, né? Justamente para não arcar com esse professor que pode tirar 15 dias, ok, a partir de 15 dias a gente sabe que entra ali questões mais burocráticas, né? E esse professor afastado também tem um custo. Sim. Né? Então eu acredito, né? Não posso afirmar, mas que possa ser uma estratégia, né? Para que não tenha o custo dobrado. O custo dobrado. A gente teve aqui recentemente, eu acho que o programa nem foi ao ar ainda, uma outra professora que veio falar também sobre questões, não necessariamente de saúde mental, ela veio falar sobre terapias alternativas para tratar dessas questões de ansiedade e tal. Falou muito sobre yoga e etc. E aí, uma das minhas perguntas para ela, leigo sobre o tema, que eu era e ainda sou bastante, é que a gente tem o nosso trabalho aqui na palma da nossa mão, todos os dias, 24 horas por dia, não respeita feriado, não respeita fim de semana, não respeita se um parente nosso está doente, ou se a gente está casando em lua de mel. Não respeita isso. A gente é demandado todo dia, o tempo todo. E quando a gente não recebe a demanda, a gente se cobra por não estar rendendo. Eu lembro de ter comentado com ela, de eu ter conseguido um espaço de descanso na minha agenda, e eu fiquei meio sem saber o que fazer, porque eu estava tão acostumado a estar no automático produzindo o tempo todo, que naquele momento de descanso eu me senti meio... não sei se culpado é a palavra correta, mas assim, eu precisava produzir algo. Acabei não descansando no dia que eu precisava descansar, porque eu fiquei o tempo todo preocupado, querendo render e produzir e fazer algo a mais. E aí, na minha conversa com ela, chegou um momento que eu falei, pelo que você está me dizendo, a gente tem que meio que se forçar a descansar, né? Treinar o nosso cérebro para desligar. Só que isso não é dificílimo, né? Para o professor, eu imagino que seja mais difícil ainda, porque como você mesmo disse na sua primeira resposta, o trabalho não termina em sala de aula, você volta para casa pensando na aula do dia seguinte, ou no semestre seguinte, ou na atividade seguinte. Existem ferramentas que os professores podem usar para forçar esse desligar dessa rotina tão cansativa? Existem várias, né? E é fácil utilizar essas ferramentas? Esse é o meu ponto com ela, porque não é fácil fazer isso. Não, é aquela coisa, né? É se permitir, né? Mas você pegou aí, né? Segurou aí nas mãos uma ferramenta que é benéfica, né? A gente não consegue mais viver sem ela, porém, ela também é uma ferramenta que destrói, né? Por quê? Porque estamos sempre sendo cobrados, sendo ali bombardeados também por informações que às vezes não são tão corretas, né? Ou que façam tão bem pra gente. Então, às vezes, até o descansar já virou rotina, você ficar rolando feed na internet. Então, estou descansando. Tá, e a gente fala do ócio, por exemplo, né? Não existe mais isso. Só que o ócio, as pessoas querem sempre também o ócio criativo. Então eu não posso sentar no meu sofá, ligar a TV e assistir, sei lá, uma série que eu gosto, porque vai ter alguém sempre me cobrando. Ou então eu mesma. Então, assim, a gente precisa prestar atenção justamente nessa autocobrança.
Então, o que eu poderia dizer, né, para todos os professores que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, é justamente isso. Olhem para vocês. Comecem a perceber o que gostam de fazer e que não fazem há muito tempo, né? Por quê? Porque isso traz sentido para a nossa vida, para a nossa existência, né? Quando eu cursei psicologia na faculdade, né, me marcou muito Viktor Frankl, né, que trabalha na linha da fenomenologia, onde a vida precisa ter sentido, né? Então, o indivíduo não é só trabalho, né? O indivíduo também é uma pessoa que precisa desfrutar daquilo que ele é, do que ele faz, né? Então, isso ficou muito marcado para mim. Então, acho importante todos os professores que estão aí, né, nos ouvindo, nos prestigiando, passar a fazer esse exercício de primeiro se olhar, resgatar aquilo que gostava de fazer, aquilo que deseja fazer, para tentar levar as coisas de uma forma mais leve. Sabe o que é curioso você falar dessa questão da cobrança? Eu estava lendo recentemente um estudo que saiu sobre a venda de livros no Brasil, o crescimento na venda de livros no Brasil. E a gente teve um aumento no número de vendas de livros, e a partir desse aumento no número de vendas de livros, a pesquisa supunha que havia também um aumento no número de leitores. E aí eu fui destrinchar um pouco a pesquisa e eu vi que grande parte desse aumento na venda de livros eram de livros de colorir, né? Tem alguns outros detalhes na pesquisa, a gente também vai colocar aqui em algum momento no boletim do sindicato, que eu acho que é uma pesquisa válida e bem interessante. E aí veio o meu preconceito de falar, como é que a pesquisa conclui que houve um aumento no número de leitores se a grande maioria dos livros a mais que foram vendidos são livros de colorir? Você não está lendo, você está pintando aquilo. E aí eu, pesquisando mais sobre o tema, cheguei num vídeo de um sujeito que estava falando sobre isso, e aí ele estava falando sobre literatura, no sentido de que, aquilo que você falou, a gente não aproveita mais o hábito de ler. Por que a gente tem tanta venda de livro de autoajuda e livro de autodesempenho? Porque a gente colocou na nossa cabeça de que a gente precisa ler para aprender algo necessariamente. Não para usufruir de uma história, não para abstrair, não para acalmar. O hábito da leitura, que é um hábito que ajudava a gente a desconectar e a descansar, também se tornou um hábito de performance. E aí, eu ouvindo essa fala, eu falei, caraca, é mesmo. Explica muito porque... explicou muito o meu preconceito com aquela venda dos livros de colorir. E eu entendi o porquê que as pessoas buscam esses livros. Porque você só quer se acalmar e aquilo te ajuda. É curioso também isso, né? Além de ser curioso, como a gente fala, né? Quando fala de professor pinta, professor escreve, professor lê, né? Mas eu acho que é fazer a coisa sem compromisso, não porque eu não tenho comprometimento, mas porque eu quero espairecer, né? Porque eu quero esfriar ali, né? Aquele momento onde talvez eu esteja um pouco mais ansioso, um pouco mais preocupado, tenso, né? Com as entregas, enfim. Isso vale para todo mundo, né? Para todas as classes, não só para professores. Mas a gente está acostumado a ter tudo muito rápido, né? Então, assim, e o livro de papel eu adoro, né? Eu adoro ler, preciso, a minha profissão exige que a gente leia muito, mas as pessoas acham mais fácil hoje até pegar e até mesmo desenhar pelo celular, né? E talvez o que eu prezo, né, e que eu acho legal é você pegar... Eu gosto de livro de colorir. Ok, vai pintar livro de colorir. Bob Goods, quem não pintou um Bob Goods, né? Agora, quando eu pego e paro e falo, opa, peraí, mas eu estou pintando para extravasar? Ok. Estou feliz com isso? Ok. Agora, se eu não gosto disso, qual outra coisa eu poderia fazer?
Né? Então, assim, é ficar atento, né? Ter essa percepção sobre si. Durante o nosso tempo que a gente estiver aqui, eu vou sempre pontuar isso, né? Porque os sintomas não é uma coisa que vem e você tem a obrigação de, opa, não, eu preciso sair dessa, eu preciso resolver, como num passe de mágica. Não é assim, né? Então, essa viagem, né, para dentro de si, para reconhecer, opa, peraí, eu estou um pouquinho mais melancólico, eu estou um pouquinho mais estressado, mais irritado. O que está acontecendo comigo? Né? Então, são esses parâmetros que a gente precisa começar a prestar atenção. E não prestar atenção nesses sinais pode causar o quê? Eu acho que pode sim levar a um adoecimento, né? A gente vê aí, repercutiu um tempo atrás muito na mídia, né? O burnout, né? Essa coisa da gente chegar no limite, né? Do estresse, né? Do apagão, né? De estar ali e já não saber mais o que está fazendo, ou até mesmo de chegar a ter um colapso ali, né? E isso foi muito divulgado na mídia. Depressão, né? Que é onde você chega ali no seu limite, né? E você não tem mais prazer em nada, né? Você não levanta da cama mais com aquela disposição, com aquele entusiasmo por você. Você ficaria, eu brinco com os pacientes que eles levantariam a cama, baú, se colocavam embaixo e fechavam para ninguém saber que eles estavam ali. Então, assim, a partir do momento que isso começa a te atrapalhar, né, no seu dia a dia, no seu relacionamento com a família, com os colegas de trabalho, enfim, com os filhos, se acende um alerta, né? A lâmpadazinha tem que acender e pensar, olha, alguma coisa não está bem, né? O inverso dessa apatia também pode ser um problema. Você estar querendo trabalhar o tempo todo, produzir o tempo todo, seja a leitura tem que ter uma função, ou eu preciso preparar a aula desse jeito, mas eu não gostei, vou mudar para outra, não vou estar sempre tentando produzir o tempo todo. Também é um sintoma de algum tipo de distúrbio, porque por mais cansado que você se sinta, você não consegue dar a pausa, ir lá e desligar. Estou cansado, mas eu quero fazer algo, preciso fazer algo, tenho que fazer algo, vou fazer algo. Também é um sinal de alerta, é um gatilho? Eu acho que a gente pode sempre, tudo que chega aos extremos, né, tudo que é muito, muito exacerbado, a gente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção. Por quê? Porque isso vai desencadeando problemas também. Por exemplo, se eu viro à noite estudando, se eu viro à noite corrigindo prova, se eu viro à noite preparando aula. Ah, Fernanda, né? Mas eu funciono à noite. Ok. Mas assim, fazer com que isso vire um hábito, uma rotina, opa, a gente sabe que temos que ter em média aí para um bom descanso, uma média ali de até 8 horas de sono regular, né? Então, como eu estou me cuidando, né? Então, assim, opa, peraí, estou trabalhando demais, estou sem tempo para minha família, estou sem tempo para mim, né? Então eu acordo, sei lá, 5 horas da manhã, tomo meu café, começo a trabalhar e vou terminar 10, 11 horas da noite. Ainda chego em casa, tomo um banho, como alguma coisa, né? E vou para o celular, né? A gente sabe que esses dispositivos podem também nos atrapalhar nessas questões, né, do adormecer, do acordar, porque é muito estímulo. Então a gente acende um alerta aí. Então assim, opa, peraí, eu estou indo além daquilo que eu estou acostumado, ou então, opa, eu estou excedendo aí minhas horas de trabalho. Parar, pensar e seguir. Você deve conversar muito com os professores. Você percebe uma maior sensibilidade da categoria para entender esses sinais hoje? Ou eles ainda precisam que quem está em volta fale, olha, você precisa ficar atento a esse ponto aqui? Porque fala assim, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais doente, nunca se falou tanto sobre saúde mental, né?
Mas parece que para quem sofre é difícil identificar esses sinais. Ele precisa de alguém de fora para ajudar. Percebe isso? Eu acho que hoje as mídias estão trazendo muito à tona esse cuidado com a saúde mental, né? Mas é bom também que as pessoas ao redor estejam também atentas, né? Então, assim, fulano é tão feliz, tão alegre, mas agora ele está chegando cabisbaixo, a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, assim, procurar conversar com esse profissional, né, com esse professor, entender o que está acontecendo, o porquê que ele, né, ou porque caiu o rendimento, e às vezes não é só sobrecarga de trabalho, né? Às vezes é um problema em casa, né, é um problema de saúde, né? Mas o principal é estar atento, né? Eu acho que tanto para quem está vivendo a situação, mas quando eu não conseguir dar conta de tudo isso, ter pessoas ao meu redor que estejam, né? Então eu acho que isso também pode vir a ajudar. E os professores já se sentem confortáveis para chegar, sei lá, na direção da escola e falar, olha, não estou legal? Ou ainda tem um receio, ainda mais esses que não têm a estabilidade no trabalho, de chegar aí e ser franco em relação a isso? Eu acho que as portas precisam estar abertas para essa conversa franca, né? Primeiro porque a gente está dentro de uma sala de aula, está cuidando de outras pessoas, né? E que isso não nos atrapalhe em vários sentidos, né? Mas ainda as pessoas pensam, né? Poxa, mas eu vou reclamar, eu posso colocar aí em risco o meu trabalho, né? Talvez não vão me entender, porque ainda é visto um pouco, né? Tem aquele preconceito ainda, né? Que muito, não posso te garantir se é muito pouco ou ainda ou exacerbado, mas existe aquele preconceito, né? De que, olha, eu não estou bem. Imagina, isso é frescura, né? Não tenho vontade mais de trabalhar, não tenho vontade mais de sair de casa. Né? A gente ouve aí aquelas piadinhas de super mau gosto. Vai lavar uma roupa que passa, sabe? Vai pensar em outra coisa. Não é assim. Não é tipo, estou deprimida, passou. Não é no estalar de dedos, né? Então, mas é difícil. Porque, né, a gente ouve os professores falando, os boletos vencem, né? Isso. Se eu não trabalho, eu não ganho. E eu tenho uma família para sustentar. E às vezes, na mesma casa, são 2 professores. Geralmente sim. Né? São 2 professores, né? E tem escola de filho, tem para pagar, quem não, né? Acaba não levando para a mesma escola, enfim, são várias coisas, né? Tem supermercado para fazer. Sim. Então, o dia a dia já é sobrecarregado demais. Então, eu acho que tem essa coisa que segura, sabe? E também aquela coisa cultural, né? Eu tenho que sair dessa sozinho. Eu não posso procurar ajuda. Né? Não, imagina, remédio, não vou tomar remédio não, é coisa para maluco, né? Ainda tem, né, essa mentalidade, né? Mas precisa mudar. Eu acho que isso precisa ver com outros olhos, entender que talvez a medicação é por um tempo, né? E que tem outras também alternativas que podem trazer um alívio, né? Igual você disse que já recebeu pessoas aqui que trouxeram alternativas de relaxamento, um yoga, uma aromaterapia clínica. O importante é ir de encontro a profissionais, né, que realmente entreguem aquilo que estão oferecendo, né? Então, quando a gente fala de outras alternativas, né, é importante também entrar para ser bom, porque senão pode ter mais consequências ainda. Aí, assim, supondo que esses profissionais têm essa barreira para conversar sobre esses assuntos junto à direção da escola, por causa de tudo isso que você falou, tenho medo de falar, porque pode ser que me demitam e eu não tenho a estabilidade do emprego. Eu imagino que tudo isso passe na cabeça da pessoa
que seja uma barreira para ter essa conversa franca entre professor e direção da escola. Supondo que exista tudo isso, mas essa pessoa sente que precisa de ajuda, então ela busca essa ajuda fora da escola. Eu imagino que quando essa pessoa busca ajuda fora da escola, uma das etapas desse tratamento é você se falar com a escola. Sim. Né? O profissional falar, olha, a causa do seu problema pode ser que esteja ligado aqui, você precisa fazer alguma coisa. E aí, como é que faz? Agora você como profissional da saúde mental, como é que faz isso? Como é que quebra essa barreira? Porque a conta vai continuar vencendo no final do mês. Eu acho que é fazer com que o doente ali, vamos dizer, né, a pessoa em sofrimento mental, não gosto de usar esse termo doente, a pessoa em sofrimento mental, ela precisa, a partir daí, quando ela procura uma ajuda, identificar, né, se é realmente tudo isso que está acontecendo com ela, né, e trabalhar isso, né. Agora, a partir do momento que a escola fica sabendo, né, cabe a ela, né, acolher, né, entender e aceitar. Mas, até pegando um gancho da resposta anterior, não tenham medo, né? Eu acho que não precisa se amedrontar mediante do levantar a mão e pedir socorro. É uma barreira? Ainda pode ser. Mas, talvez, se cada um começar a fazer a sua parte, ultrapassar essa barreira, né? Olha, não tô legal, me ajudem. Talvez isso acabe tomando uma outra postura, né? Dos diretores, coordenadores, né? E a gente vem de uma pandemia aí, né? Que dificultou também muito isso, que a sobrecarga, acho que surgiu muito daí, muitas questões de saúde mental vieram justamente porque ninguém tinha recurso nenhum, tinha que improvisar uma lozinha atrás de um computador, quiçá tinha um computador ok para reproduzir a aula. Então, assim, são coisas acumuladas, né? Então, chegar nessa escola, né, e dizer, complementando aí a sua última pergunta, olha, seu funcionário adoeceu, o que a gente pode fazer agora? Né? Mas, e daí a gente cria algumas estratégias, alguns apoios dentro dessa instituição para seguir. Agora, a prevenção é o que vem antes, né? Não tem jeito. Essa era a minha próxima pergunta. Como que a escola pode blindar, entre aspas, os professores de ambientes que às vezes se tornam tóxicos dentro da própria sala de aula? Eu vi recentemente, e aí é engraçado que você vai colocando as coisas, as coisas que eu vou lendo vão aparecendo aqui na minha cabeça. Uma notícia de um pai que tinha meio que estimulado a filha a provocar a professora para que outra filmasse, para que depois aquela professora fosse demitida ou algo assim nesse sentido. E eu achei isso tão surreal, mas ao mesmo tempo que é surreal, não é estranho. A gente não duvida que isso aconteça de verdade, né? Fala, filha, provoca a professora porque a sua colega filma e a gente demite. Cara, é o mundo que a gente vive, infelizmente. Então, como que a escola pode blindar, proteger os professores para que esse tipo de situação, por exemplo, não aconteça? Eu acho que é estabelecer esse acolhimento, esse contato com o professor, né? Fazer com que o professor se sinta pertencente dentro, né, daquele contexto, né? Agora, tem certas coisas que vão ir, né, que passam um pouco daquilo que a gente pode controlar, sabe? Então, tomar cuidado, tomar posturas, né? O que as escolas têm feito muito é colocar câmeras dentro das salas de aula. Para quê? Para que esses professores se sintam respaldados,
né, que tenham provas ali concretas de que aquele ato não foi, né, realizado por ele, mas há aí toda uma questão também polêmica a respeito disso, né, tem questões das leis, né, de proteção. Obviamente que esse exemplo que eu dei foi um exemplo extremo, apesar de eu imaginar que não seja raro, infelizmente, mas existem outras microagressões que ocorrem no dia a dia, no contato com os pais e com os próprios alunos e etc. A minha pergunta foi mais nesse sentido, de como que a escola pode trabalhar essa proteção dos professores. Eu imagino que se houvesse, como a gente falou no começo, um profissional da saúde mental atuando na escola, seria mais fácil. Sim. Mas não havendo esse profissional, como que a escola pode tentar proteger os seus profissionais, a sua equipe desse tipo de situação? Eu acho que é muita conversa, muito diálogo e também convidar profissionais, né, da psicologia, da psiquiatria ou até mesmo da psicopedagogia, né, para que cheguem nas escolas, conversem com esses professores, orientem esses professores, né, façam com que eles se sintam valorizados, façam com que eles se sintam de uma certa forma, amparados, né? E principalmente dizer que eles não estão sozinhos, né? Mas ainda requer muito cuidado. Mas já tem muitas coisas acontecendo nesse sentido, né? De palestras, cursos, né? Onde esses professores passam a se sentir um pouco mais acolhidos, acalentados. Mas é um desafio, é um grande desafio. Para a gente partir para o final, quais dicas você pode dar para os professores no sentido de conseguir identificar esses sinais, esses pequenos alertas, e para as escolas, para que elas também possam criar um ambiente menos opressivo para a escola e assim para a escola como um todo e também para os professores? Eu acredito que para os professores, né, é importante ficar atento aos sinais. Eu acho que nessa conversa toda que a gente, né, viveu aqui nesses minutos, se olhar, ter esse autocuidado, ter esse autoconhecimento sobre si mesmo, né? É importante que eles fiquem alertas aos sinais, né? Então, irritabilidade, as emoções bagunçadas, choros excessivos, desprazer em fazer certas coisas, né? E para a escola, né? A escola que ela continue sendo, né? Sinal e lugar de escuta, de acolhimento, de parceria, né? Então, às vezes a gente cobra, às vezes muito, né, de um ou de outro, mas quando na verdade a gente precisa estar unido, estar todo mundo em prol daquilo que é o bem-estar comum, né? E se a gente for pensar bem, né, quem não tem as melhores recordações de algum professor que passou pela vida? Sim. Né? Então, se eu sou psicóloga hoje, né, se você é jornalista hoje, é porque um professor passou pela nossa vida, né? Então, professores, se cuidem, né? Se olhem, se permitam, né? Ir para uma terapia, ir fazer alguma coisa que vocês realmente gostem, cuidem da saúde, não só física, mas também a mental. Eu acho que é muito importante. E pessoal, coordenadores, diretores, donos de escola, olhem para a sua equipe, olhe para o seu grupo aí como pessoas que são seres humanos, que precisam de cuidado e que têm muito a oferecer para todos. Acho que é isso. Para a gente encerrar, eu sou dono de escola, eu entendo que a saúde mental tem que fazer parte da rotina, o cuidado de saúde tem que fazer
parte da rotina da minha instituição. Por onde eu começo? Eu procuro um profissional para ser consultor, eu inicio um ciclo de palestras, por onde eu devo começar a criar este ambiente de cuidado dentro da minha instituição? Eu acho que precisa, sim, começar por profissionais capacitados, né? Palestras é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar colocando a mão na massa, né? Então, fazer com que esses professores, porque daí acaba sendo um momento descontraído, né? Então, assim, fazer vivências, né? Ter momentos mais tranquilos aonde eles possam se expressar, porque daí vai abrindo, né, um leque aí de oportunidades e até de autoconhecimento de si, e para que os colegas ao lado e a própria direção conheçam mais esse profissional, né? Então, é imprescindível que tenha profissionais capacitados que não, talvez esteja já inserido na folha de pagamento do colégio, mas sim inserido dentro de palestras avulsas ou não, workshops, tudo que for interessante para que tenha esse cuidado e esse acolhimento para todos os professores. Como as pessoas te acham? As pessoas me acham pelas redes sociais, né? Que é o @psicóloga_Fernandes Pose, né? E tô aí, eu tenho consultório, na verdade eu trabalho em duas clínicas. Uma fica no Omega Mall, ali em César, que é o espaço da Genes, e também na Clínica Sinapses. Tem algumas passagens aí pelo Instituto Ninho, né? Estou lá e assim, acho que me acham por Mogi, né? Acho que muita gente me conhece e é isso. Professora, obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Volte sempre, a casa é sua. É sempre bom falar sobre isso, é sempre bom ter pontos de vista que estimulem as pessoas a procurar ajuda. É isso. Sim, o que a gente quer são pessoas que tenham saúde. Saúde. Né? Eu acho que é o que a gente mais quer. É isso. Muito obrigada. Para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência, a parceria de sempre. Se ficaram com alguma dúvida, entrem em contato com a professora. Tenho certeza que ela vai responder. Se não, entre em contato com a gente manda para ela. A resposta vai chegar para você de alguma forma. Muito obrigado de coração pelo apoio, pela parceria de sempre. Assinem o nosso boletim. Eu citei algumas vezes aqui ao longo da nossa conversa. Sempre tem conteúdos interessantes. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau.